Olá, pessoal. Você já deve ter visto aí alguns humoristas que imitam tão bem uma pessoa que às vezes, se você não vê que está o humorista imitando, a voz dele é muito parecida, né? A gente tem o Alexandre Perpotoni, por exemplo, que ele imita muito bem determinadas personagens, tipo o Neto do futebol. E o que eu acho muito engraçado ele imitando o Cortella, mas são imitações bem caricatas, assim, que são os extremos. Tem outras que são mais próximas da voz da pessoa, da realidade, é mais difícil de identificar se você não vê ele ali imitando, fazendo aquele show de humor. Né? Tem o Morgado também, da Jovem Pan, que fica imitando. Enfim, tem esse pessoal aí que faz imitações bem bacanas. Do Bolsonaro, lá na época das eleições. Aí tá ok. Ou do Lula, aí companheiro, vamos comer uma picanhazinha, companheiro. Às vezes esse pessoal consegue trazer um pouco de humor, um pouco de leveza para as nossas vidas. Sobre imitação, quero falar contigo hoje, compartilhar um livro que eu li agora em agosto de 2023, que é este aqui, ó, um clássico da literatura cristã, que se chama Imitação de Cristo. Este livro, Imitação de Cristo, é de Tomás de Kempis. A gente vai conversar um pouco mais sobre a autoria do próprio livro e sobre o livro em si. Cara, toda vez que começa a falar aqui, acho que é esse horário, né? Só pode. Passa o caminhão do ovo. Ninguém merece, né? Tem que dar uma pausa aí porque a gente já volta. Então, voltando depois que passou o caminhão do ovo, vou voltar a falar aqui mais uma vez. Este livro é o que a gente vai conversar hoje. Imitação de Cristo. É um livro bem bacana, é um clássico da literatura cristã. Né? Ele foi escrito pelo Tomás de Kempis. A gente já vai conversar um pouquinho mais como é que se chegou a essa autoria, quando é que ele foi escrito. Tá? Imitação de Cristo. Eu lembro que na minha juventude, na época que tinha assim, as bibliotecas públicas, eu ia na biblioteca pública, ia procurar livros de psicologia e tudo mais, e uma vez eu achei este livro lá, bem antigo, e achei bastante interessante. E agora, recentemente, ele foi republicado aí, essa edição de 2017, pela Mundo Cristão. Mas, enfim, vamos falar do livro então, tá? Imitação de Cristo, então, esse é o livro. É pela editora Mundo Cristão, ela foi publicada pela editora Mundo Cristão em 2017, tem 228 páginas. Esta obra é considerada por muitos como uma das obras clássicas mais lidas de todos os tempos no meio cristão, depois da Bíblia, superado talvez ou igualado apenas pelo Peregrino de João Bunyan. O livro Imitação de Cristo, ou simplesmente Imitação, é uma série de tratados escritos por um monge e místico na época de 1420, então um pouquinho antes da Reforma Protestante. Os primeiros manuscritos, os primeiros manu, os primeiros manuscritos, ninguém merece. Os primeiros manuscritos foram escritos. Ai, meu Deus. Manuscritos. Os primeiros manuscritos do livro eram anônimos, mas os estudiosos atribuem a Tomás Heineken, também conhecido como Tomás de Kempis, devido à cidade que ele nasceu se chamar Kemp, uma província do então Império Germânico, a autoria da obra. Tomás de Kempis ele era católico e foi aceito no mosteiro de Santa Agnes, e mais tarde ele se tornou então um monge agostiniano. Foi ordenado ao sacerdócio em 1413 e em 1425 foi eleito superior, instruindo os noviços da fé. Foi nessa época, mais ou menos, que ele escreve então os 4 tratados que compõem o livro, que dá o nome então Imitação de Cristo. Atribui-se o fato de os primeiros manuscritos serem anônimos ao fato dele procurar não chamar a atenção para si, conforme ele próprio demonstra em sua obra. É uma obra bastante mística, intimista, de uma recusa da glória humana em favor da glória divina. Assim, seus contemporâneos é que atestam a imitação de Cristo como tendo sido escrita por Tomás de Kempis, principalmente em achados que traziam a sua caligrafia como testemunho interno da sua obra. Bom,
A imitação de Cristo, então, pode ser caracterizada como um guia ou manual de espiritualidade da Igreja da Idade Média e que se estendeu aí pelos séculos, chegando até nós. A obra tem cerca de 228 páginas, é dividida em 4 partes, ou como denominam, 4 livros que formam um conjunto só. O livro 1, intitulado Conselhos Úteis para a Vida Espiritual, tem cerca de 25 capítulos que acentuam a centralidade ou a imitação de Cristo, ou um segmento, né, como um discípulo de Cristo deve seguir, deve prosseguir nesta vida. A vida virtuosa, conforme o autor propõe. Em especial, o cultivo da humildade, da paciência, do recolhimento e da oração. Esse é o livro 1, então, Conselhos Úteis para uma Vida Espiritual. No livro 2, Conselhos para uma Vida Interior, mais introspectiva. Com 12 capítulos, ele reforça a piedade cristocêntrica com suas virtudes essenciais, simplicidade, pureza, retidão de coração. No livro 3, Consolações Interiores, se dá o título. O mais longo, com 59 capítulos, encontra-se ali um diálogo fictício entre Cristo e o seu discípulo, ou um seu seguidor, com ênfase na comunhão íntima da alma com Deus, o centro da piedade mística. Finalmente, o livro 4 ele vai tratar sobre o sacramento, sobre a Santa Ceia, né? No catolicismo isso dão bastante ênfase também no protestantismo e no cristianismo como um todo, com algumas variações de interpretação a respeito se ali está ou não o corpo de Cristo, que é a chamada transubstanciação. Lembrando então que neste livro 4 sobre o sacramento, ele tem 18 capítulos e fala sobre a Eucaristia, a Santa Ceia, do ponto de vista do monge católico agostiniano, tá? Só para lembrar isso. Essa última parte, assim, quando eu li o livro, as 3 primeiras partes foram bem bacanas. Elas trazem realmente assim questões de uma espiritualidade, um devocional que nos eleva a alma, nos eleva o espírito, nos desafia em algumas situações do nosso cotidiano, né? Mas a parte 4 ela é um pouco mais dogmática, no meu entender, do ponto de vista de doutrina. E a transubstanciação, para mim, é algo que eu tenho uma dificuldade de aceitar, porque vem mais de um ponto de vista católico, né? Imitação de Cristo, então, é uma obra peculiar, escrita num contexto medieval. É muito importante a gente entender isso quando for ler um livro deste porte, né? Porque ele foi escrito por um monge lá em 1400. Então, a convivência com outros monges, num cenário de reclusão, provavelmente, em vilas, em vilarejos, em uma situação mais agrícola que industrial, como é hoje em dia, urbanoide, como a gente vive, era uma situação, então, que a gente tem que levar em consideração quando ele vai colocar ali certas ponderações. Lembrando, então, que é um contexto medieval, monástico, com fortes características de um ascetismo para nós hoje que soa extremo. O ascetismo é a renúncia dos prazeres da carne, dos prazeres do mundo, em favor de uma vida espiritual mais elevada que busca o céu, que busca uma vida eterna, que busca a recompensa no mundo pós que virá, não no mundo que está ocorrendo naquele momento. Para a época, para os seus leitores, isso era bastante significativo, porque os próprios leitores, a sua maioria, né, quem sabia ler naquele tempo, eram os monges. Então, para eles, era um assunto que lhes era bastante comum, né? Fácil de aceitar. Negar as obras ditas da carne, negar o mundo e as coisas que no mundo estão, não se preocupar ou se ocupar em demasia com as coisas terrenas e, contrapondo às celestiais, além de não confiar em si mesmo ou nos outros, e sim em Cristo, são temas recorrentes. Então é aquela negação das coisas terrenas em favor das coisas celestiais, em favor das coisas de Jesus Cristo. Destaca-se também o uso de várias passagens, né, que o autor utiliza para fundamentar os seus argumentos, seu livro, passagens do Antigo Testamento, passagens do Novo Testamento, tanto em
citações literais das passagens bíblicas, como também em paráfrase. Talvez aí também venha a questão do título de imitação de Cristo, né? Porque ele também fala assim, muito parecido com o que Jesus disse, mas não necessariamente ipsiliteres com as mesmas palavras, mas os princípios são os mesmos. Interessante que o apóstolo Paulo também fala em uma de suas cartas que nós deveremos, ou que seus leitores deveriam ser seus imitadores, assim como ele era imitador de Cristo. Considera-se que a obra de Tomás de Kempis e a sua proposta de espiritualidade cristocêntrica e ascética contribuíram, então, para o surgimento, o fortalecimento de um sentimento anticatolicismo que gerou a reforma protestante do século XVI. Tem uma frase do livro que eu quero compartilhar com você que eu acho bastante interessante, de um elevo espiritual bem profundo, né? Olha só. Quando o conforto lhe for tirado, não entre imediatamente em desespero, mas com humildade e paciência espere pela visitação celeste, porque mais uma vez Deus lhe dará conforto ainda maior, está na página 78. Então, olhe bem como isso é profundo, né? Quando a gente estiver numa situação difícil, mas é um momento da gente ter humildade e paciência na esperança de receber a visitação celeste que Deus vai nos dar um conforto ainda maior. Agora, como eu já comentei contigo ali sobre esse ascetismo, essa questão da uma busca de negar a si mesmo, negar as coisas da carne, negar os prazeres do mundo em favor das coisas celestiais. Uma passagem do livro que vai deixar isso bem claro também, está na página 108, deixa eu procurar aqui para você, que fala assim: aqueles que por amor a ti desfizerem de todos os prazeres carnais, encontrarão as doces consolações do Espírito Santo. Terão a mente liberta os que, por amor ao teu nome, procuram um caminho estreito, deixando para trás os cuidados do mundo. Então, também essa é uma característica do livro, né? De você negar os prazeres carnais e encontrar a doce consolação do Espírito Santo. Isso aqui também deve ter gerado movimentos como o pietismo, que ocorreu mais para frente, né, na Europa, depois da Reforma Protestante. E hoje em dia a gente poderia citar as igrejas pentecostais, elas na década de 80, 90, elas tinham uma forte ênfase num comportamento ascético, né? Não podia ter TV, saia comprida, as mulheres saia comprida, cabelo comprido, né? E não podia ver novela, não podia beber, não podia fumar. Tinha um monte de regras morais e comportamentais que ditavam, então, essas igrejas. Com o passar do tempo aí mais recente, eles foram se aculturando um pouquinho mais, se tornando um pouco mais favoráveis a... Não é a questão tanto exterior, né, que importa, mas sim a interior. Então, hoje em dia, as próprias igrejas pentecostais elas já estão mais abertas a essas mudanças culturais. Então, a imitação de Cristo tem essa pegada aí bem interessante. E para quem gosta assim de uma questão mais intimista, relacional, com Deus, com o Espírito Santo, vai gostar de ler o livro, com certeza, não vai sofrer dores por conta disso, né? Então, por isso que também recomendo, para extrair dele as questões, muito bom. Eu sublinhei um monte de coisa aqui. E quero terminar com você, porque o livro, embora seja escrito lá em 1400, tem coisas que eu já li na psicologia que ele falou aqui, né? Sobre o desejo, sobre você desejar mais daquilo que você precisa. Então, já li isso num livro que o cara escreveu, né? Você quer o que deseja? Você precisa daquilo que você deseja? O autor fala disso aqui. E tem uma frase também bem interessante aqui, ó, na página 52, só para finalizar. Não confie a amigos e parentes o bem-estar da sua alma, nem deixe isto para depois, porque os homens se esquecerão de você mais depressa do que ninguém. Se você não cuidar de si mesmo agora, quem cuidará de você adiante? Veja que interessante essa frase. Ela é bem atual. Então, não confie a amigos e parentes o bem-estar da sua alma. Não deixe isso para depois, porque os homens se esquecerão de você mais depressa do que você imagina. Porque no momento da dificuldade é que você vai realmente conhecer os seus amigos,
as pessoas que realmente estão do seu lado e que realmente importam. E se você não cuidar de si mesmo, você acha que os outros vão cuidar de ti? Essa é a pergunta que o autor faz. E essa é a reflexão que eu deixo para você. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Espero que Deus te abençoe. E eu espero também que tu leias e tire o maior proveito deste livro. Um abraço, até a próxima. Fica com Deus.